Meus amigos, minhas amigas, graças a Deus estamos juntos novamente para mais um aprendizado. Como eu falei anteriormente, este aprendizado está vindo através do livro Eurípides, O Médio de Jesus. Como sabemos, Eurípides, no ano de 1904, ele fez a sua conversão ao Espiritismo, né? Ele sempre foi de origem católica. Então, a partir do ano de 1906, quando ele já havia se convertido, ele passou, então, a receber mensagens de alguns apóstolos, né? Seguidores de Jesus. E hoje nós vamos aqui ter uma comunicação que foi recebida no dia 25 de fevereiro de 1906. E quem vai nos falar aqui é Agostinho, Santo Agostinho. Então ele fala, é transcrita aqui a que se consignara em outra parte deste livro, como tendo sido recebido na sessão de 11, quando o fora nesta. Isto se faz para a inteligência das demais recebidas no presente dia. Muito bem. Que Deus vos ampare. Palavra de Santo Agostinho, né? Que Deus vos ampare. Segui sempre na vanguarda do progresso espiritual, sim. Que Deus vos guie na senda do dever, do bem e do amor. Estão abertos os trabalhos. Funcione em primeiro lugar a mesa girante e depois a incorporação. Santo Agostinho. Então, já nesse momento estava começando a reunião, né? Mediúnica. Aí, Vicente de Paulo, que é o que comanda os trabalhos, na ocasião, no Centro Espírita Esperança e Caridade, vai nos dizer sobre esta comunicação supra, a primeira que é dada por intermédio do médio semimecânico Eurípides Barçanufo, entra ele em excitações que se dissipam com as instruções infra dadas pela mediação da mesa, do grupo da mesa. Olha que coisa interessante. Então aqui, olha, é o São Vicente de Paulo, que é o que comanda, espírito que comanda os trabalhos, ele está falando aqui que Eurípides é que ia dar passividade. Vou repetir essa parte que eu achei interessante. Sobre esta comunicação supra, a primeira que é dada por intermédio do médio semimecânico Eurípides Barçanufo. Entra ele em excitações que se dissipam com as instruções infra, dada pela mediação da mesa, dos componentes da mesa. Muito bem. Aí fala aqui, eu os saúdo. Aí Eurípides, já mediunizado, está recebendo uma comunicação. E essa comunicação é justamente de São Vicente de Paulo. Ele fala, eu os saúdo a todos os presentes, que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo se acham reunidos. Que a justiça de Deus vos ampare sempre. A vós, os praticantes desta metafísica, em cujo desenvolvimento o desejo continue sempre. Não duvideis. Refere-se aqui à dúvida que acima se falou, né? Porque a fonte que vos verteu é pura. Prossegui sempre no adiantamento espiritual, na senda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus vos guarde. Abertos por Agostinho foram os trabalhos. Então, os trabalhos foram abertos por Santo Agostinho. Aí, pessoal, agora me parece que vem uma mensagem de Allan Kardec. Ele fala, meus filhos, que todos participem deste santo labor, empreendido em prol da causa que esposara o nosso Senhor Jesus Cristo. Venham saudar os operosos obreiros que se dedicam em guiar a humanidade neste trilho
em que só brilha a esmeraldina estrela da verdade. Rendendo graças ao divino arquiteto, imploro que volva seus divinos olhos sobre todos os que lutam pela paz, pela caridade e os proteja. São ardentes os votos que faço para que marchem com a paz, a fé e a esperança. Deus os proteja. Os trabalhos continuarão e terminarão pela incorporação. Allan Kardec. Que maravilha, né? Allan Kardec dando a sua comunicação também, presidindo os trabalhos, né? Do lado espiritual. Aí vem uma outra comunicação, que é de Afonso de Liguori. Afonso de Liguori. Então, olha, vamos ver a comunicação dele. Ele fala, aí vem o médio Aristides, sonambulizado, fala. Ó, então, o mestre Aristides, né? Aquele que eu falei para vocês no começo do livro, que era o camponês, que passou a vida desde a infância trabalhando no campo, não teve tempo de estudar analfabeto, mas dotado de uma faculdade mediúnica extraordinária, que deu passividade a João Evangelista, que, por solicitação de Eurípides, não é? Falou sobre o Sermão do Monte, que foi justamente essa comunicação que este analfabeto camponês deu, não é? De João Evangelista, que provocou a conversão de Eurípides. Então, vamos ver o médium Aristides. O Espírito vai falar através da mediunidade dele. Então, ele fala, meus filhos, a Mãe Santíssima vos guarde em seu amoroso seio. Ao fechar da abafada noite e ao surgir das estrelas do Oriente, ouviu-se o ressoar dos primoríssimos cantos dos anjos que assistiam vossa reunião. Meu espírito sentiu-se comovido, com grande alegria de ver-vos, banhados de uma água cristalina e pura, que ao mesmo tempo servia de cautério do egoísmo e de ablução, que vos purificava dos prazeres fúteis de que os homens ainda se alimentam, a que ainda se entregam, levados pelos pensamentos que os angustiam. Olha a comunicação desse espírito de luz, que ele estava no plano espiritual e ele via uma intensa luz que saía, que emanava desse grupo que estava lá em Santa Maria, não é? Esse grupo era Allan Kardec, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo e muitos outros. Aí este espírito se sentiu atraído por essa luz e veio dar esta comunicação, que eu vou repetir. Meus filhos, a Mãe Santíssima vos guarde em seu amoroso seio. Ao fechar da abafada noite e ao surgir das estrelas no Oriente, ouviu-se o ressoar dos primoríssimos cânticos dos anjos que assistiam à vossa reunião. Está vendo? Meu espírito sentiu-se comovido, com grande alegria de ver-vos banhados de uma água cristalina e pura, que ao mesmo tempo servia de cautério do egoísmo. Está vendo? Cautério do egoísmo. Então, está cauterizando essas feridas expostas, não é? Que se apresentam no nosso perispírito. Então, isso que ele fala, né? Que de ablução, que vos purificava dos prazeres fúteis. Vou repetir a parte aqui. Meu espírito sentiu-se comovido, com grande alegria de ver-vos banhados de uma água cristalina e pura, que ao mesmo tempo servia de cautério do egoísmo e de ablução, que vos purificava dos prazeres fúteis, de que os homens ainda se alimentam, a que ainda se entregam, levados pelos pensamentos que os angustiam. Meus amados irmãos, pondo-se em caminho os escribas e os fariseus para amargurar a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, com grande bravura,
empreendendo meios para retirá-los deste mundo, faziam averter dos puros olhos as lágrimas que banhavam seus rostos. O que fez ele? Não, se não rogar ao Pai de bondade, perdoai aos meus algozes, porque eles não sabem o que fazem. Ponde compaixão em seus corações. Né? Para que não fique perdido em trevas. E despedindo-se de seus discípulos, ficareis em paz. Não receis o ataque que recai sobre vós, pois em verdade vos digo que junto de vós estarei para rebater a espada que vos vem sangrar os espíritos e as influências pestíferas que sobre vós incidem. Meus irmãos, deixo entre vós o ósculo de amizade e a paz de Deus. Ficai em paz. Afonso de Lucória. Nossa, eu nunca ouvi falar, mas deve ser um espírito muito evoluído, porque ele falou que vinha ajudar, auxiliar, olha só, auxiliar todo esse pessoal, Eurípides Barçanufo, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, porque eles estavam sendo assediados por forças contrárias. Muito bem, e continua, né? E continua. Aí ele fala, vem outra comunicação, agora já é outra comunicação de outro espírito. Vamos prestar atenção nessa comunicação, que, se eu não me engano, é nada mais, nada menos que Santo Antônio. Aí ele fala, a paz de Deus reine entre vós. Não deixaria de justificar a verdade. Venho entre vós vos visitar neste aposento em que se come hoje o manjar divino. Coragem e fé, meus filhos. Conservai a viseira sempre erguida no caminho da salvação e tereis a bem-aventurança. Plantamos árvores no grupo Esperança e Caridade, tá vendo? Que é o centro espírita, né? Do grupo Esperança e Caridade, para fornecerem frutos à alimentação de seus aliados na marcha do progredir, na viagem da regeneração. Deus, em cuja bondade devemos confiar, é único, e Jesus, seu médio, transmissor de suas santíssimas leis, as quais o homem deve observar, pois as suas observâncias resultam em pleno peito humano, uma moral especial, sincera e atrativa daqueles entes enviados a minorar a vida corporal do habitante da terra, a inspirar-lhes virtudes sagradas, como a caridade, a filantropia, a paciência, a resignação, em uma palavra, virtudes familiares aos prosélitos de Deus. Agradeço-vos a vossa invocação. O médio, aí entre aspas, né? O médio, quando Santo Agostinho comunicara a visita de Santo Antônio de Pádua, o invocou, por isso que ele veio. Então, quando Santo Agostinho, né, falou que ele viria, ele invocou pelo pensamento, pela fé, aí Santo Antônio veio. Né? Aí ele fala, de amigo para comigo, e retirando, dou graças ao Eterno, clamando, como outrora, aos anjos do Senhor. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. Antônio de Pádua. Aí Vicente de Paula conclui dizendo, estão terminados os trabalhos de hoje, grato aos novos visitantes e sobre todos imploro a graça de Deus, Vicente de Paula. Então, pessoal, ficou aí esse ensinamento maravilhoso. Não tem, esse maravilhoso. E depois de amanhã, né, sábado, aí a gente vai ver
Mais um aqui de Ana Borges, de novo, que é um espírito de luz, muito bom. E Vianney Curadais. E, finalmente, Vicente de Paulo. Vai ser bom, porque Vianney Curadais, ele deu uma comunicação no Evangelho, segundo o Espiritismo, consta lá, Vianney Curadais. Muito bem. Então, fica aí, próximo sábado, o novo ensinamento. Então, que o nosso Senhor Jesus nos abençoe. Né? Eu gostaria de ler mais mensagens, mas se não, termina o livro e eu gosto de ir na sequência, né? Eu tenho que conter minha ansiedade, que esse livro aqui é maravilhoso, né? Porque não é fácil, pessoal. Sabe lá o que esses mensageiros de Deus da época de Jerusalém, Maria Santíssima, Allan Kardec, Sócrates, Platão, Paulo de Tarso, todos reunidos naquele local de Minas Gerais. Está vendo como Minas Gerais foi um local escolhido estrategicamente por causa de sua energia para receber os maiores médios do Brasil e do mundo? Então, isso significa o quê? Que realmente o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho. Não existe nenhum outro lugar, apesar dos pesares, apesar da situação que o Brasil está passando, que se compare com a nossa terra. Não existe. Muita gente fala mal, mas o pessoal falaram mal de Jesus, por que não vai falar mal da terra? Né? Então fica aí que o nosso Senhor Jesus ilumine cada um de nós e cada um dos nossos familiares, e uma boa noite.